Olá, pessoal! Boa tarde, bom dia, boa noite, de onde você estiver me assistindo, de que horário. Hoje nós iremos para a nossa aula 4, que será estruturas condicionais. Então, hoje nós iremos ver if, else e case, que são as estruturas condicionais que nós temos, né? Em especial na BAP, mas em outras também. Só o nome que muda. Pode mudar, né, no caso. Bom, vamos começar com o if inicialmente, utilizando a estrutura do loop, tá? Até para vocês conseguirem entender a mescla dos dois, tá? Então, falei de loop, estrutura de repetição na nossa aula anterior, na aula 3. Se você não viu, volte lá e veja. Vamos lá. Aqui, nós estamos fazendo um loop na nossa tabela interna, né? Como vocês se lembram da última aula. E estamos passando o dado linha a linha para a nossa work area. Então, nós vamos fazer uma condição com a nossa work area, linha a linha. Então, vamos fazer aqui if, né, que é se a nossa... Aí, vamos pegar um dado da EBAN. Eu vou estar pegando o tipo de documento, que é BS-TIP, tá bem? BS-TIP for igual a B, aí vou fazer alguma coisa. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever alguma coisa na tela para o usuário. O tipo existe tipo de documento do tipo requisição de compra, que é, no caso, esse B, certo? Aí o if, beleza. Se ele tiver, ele vai entrar aqui dentro. Se nós quisermos, nós podemos simplesmente fechar a estrutura, acabou. Ou não. Ou nós podemos utilizar o else if, ou o else, de repente. O else if ele é utilizado como se fosse um if 2 ou um if 3, para você colocar uma condição. Então, vou utilizar, por exemplo, o else if. Mesma coisa. Mas aí vou utilizar um outro tipo de documento. Else if o tipo de documento for... Deixa eu ver os tipos que temos aqui. Se for A, aí vamos fazer outra coisa. Vamos colocar um art aqui também. Existe tipo de documento do tipo solicitação de cotação, que é o A. Tudo bem? Aí nós podemos colocar um outro else if, de repente, quantos vocês quiserem, tá? Quantos forem necessários, nós podemos utilizar. Ou simplesmente podemos colocar um else aqui, que ele abrange tudo. Então, por exemplo, se o tipo de documento não for B e nem A, ele vai ser outro. Então, o else ele abrange todos os outros. Né? Se não for nenhum desses dois primeiras condições, se não for nenhuma das opções que eu coloquei aqui, tá bom? Vou colocar uma outra mensagem à minha escolha. Não existe tipo de documento A e nem B. Perfeito? Entenderam? Bem tranquilo aqui? Então, vamos vir aqui, dar um ativar. Vamos executar isso, tá bem? Então, aqui, vamos entrar na estrutura. Opa, não tem dados na IBAN. Calma aí, gente. Ah, me esqueci de um detalhe importantíssimo. Colocar os 2 zeros aqui. Que é um campo que tem mais dados. E aí temos que preencher com zeros, quando o número não dá. Então, agora preencheu, vamos entrar no nosso loop. O tipo de documento é B? É B. Então, a gente já vai ter ali o write, tudo bem? Ele é B? Ele é B. Vamos ter o write. Perfeito, B de novo. Continua sendo B. Continua sendo B, tá bom? Tudo bem. Então, aqui, vamos ver, ó. Ele vai repetir diversas vezes. Existe tipo de documento de visualização? Existe tipo de documento de visualização de compra? Existe. Ele repetiu 6 vezes a mesma mensagem, tá vendo? Porque existe 6 tipos e os 6 tipos são o mesmo, requisição de compra. Perfeito, entenderam até aqui? Eu acho que tá bem tranquilo, né? Então, o if else, ele é basicamente para isso, tá? Para a gente colocar condições e fazer alguma coisa com essas condições. Poderia ser
uma mensagem de log, poderia sair do processamento, poderia ler uma tabela, caso, né, de repente. Então, poderia fazer diversas coisas de acordo com a sua necessidade, tá? Agora, nós vamos para a estrutura do case. Bom, pessoal, agora nós vamos ver sobre a estrutura do case, tá legal? Eu vou comentar isso daqui e vou jogar aqui a aula que eu preparei para vocês. Tudo bem? Então, aqui, vou explicar rapidamente o que seria o case, tá bom? O case, ele é quando você precisa deixar o código um pouquinho mais limpo. E aí não teria sentido de usar o if, sabe? No exemplo que nós usamos lá em cima, faz sentido nós usarmos o if, porque são poucas instruções e porque faz mais sentido usar o if. Porque se uma condição for igual, se não, tananana, entendeu? Aqui no caso do case é quando são coisas muito maiores, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou estar atribuindo um dia. Eu criei uma variável chamada lvdia do tipo char e ela tem o tamanho 1, né? E uma de lvtexto para eu conseguir escrever na tela, tá? Então, eu atribuí a minha lvdia o número 3, o valor 3. E aí, vou criar um case. Case lvdia, é o nome do meu case, né? Que ele vai estar baseando na minha variável. Então, o when, quando for 1, eu vou escrever no lvtexto, domingo. Quando for 2, vou escrever no lvtexto, é segunda. Quando for 3, vou escrever terça-feira. Quando for 4, quarta. Quando for 5, quinta. 6, sexta. 7, sábado. E quando for outros, por exemplo, a pessoa foi lá e colocou 8, né? Aí ele vai dar a mensagem, hoje é dia inválido, que é aqui, ó. Tô concatenando aqui para poder aparecer na tela. Hoje é, vírgula, que é concatena, lvtexto, que vai ser o dia que vai estar aqui, tá bom? Vamos ver isso na prática. Vamos ver isso na prática. Vamos vir aqui. LV vai ser 3. Perfeito. Então, ele já pula pro 3. Tá vendo que ele nem passa, né? Ele nem passa pelos outros whens. Ele já pula. Né? Diferente do if, que você consegue ver linha a linha ali. Então, ele é até mais rápido, tá? Ele é até mais rápido, ele é mais limpo de ser feito. Nesse exemplo aqui. Então, aí ele já vai aparecer de cara, terça-feira. Já pulou lá para baixo, porque já achou dele. Certo? Ele nem passa pelos outros. Aí ele vai aparecer aqui, ó. Hoje é lvtexto. O que tem no lvtexto? Terça-feira, né? E isso vai aparecer na tela para nós. Legal? Então, vamos colocar aqui 8, por exemplo, para vocês verem a mensagem errada, né? Que vai dar ali para nós. Então, ó, ele nem vai passar por todos, ele vai direto para o que a gente precisa. Então, isso também economiza memória, economiza diversas coisas, é ótimo. E é super rápido, tá? Por isso que ele é mais limpo. Aí vem aqui, ele já veio para dia inválido. Vamos ver se vai aparecer. Hoje é dia inválido. Então, basicamente, esse é o case, esse é o if, né? A diferença dos dois é basicamente essa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até uma próxima. Vou deixar esse código aqui na descrição, caso vocês queiram testar, verificar, tá bom? Obrigada pela participação de todos.